dia do ACBR 2025, ConnectCast, com oferecimento da Virtus, é o podcast oficial desse grande evento. E como todo grande evento, temos grandes personalidades do meios de pagamento e de automação comercial. E aqui estamos com o Otani, do Grupo Transire. Poxa, que legal, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. O evento está muito bacana, com muito conteúdo, e aqui a gente vai ter a oportunidade de dividir um pouquinho do que está acontecendo, né? Para quem não pode vir, ou até mesmo para quem veio e não teve a oportunidade de acompanhar algum conteúdo. Legal, aqui fica o nosso agradecimento pela participação. Estamos também com o Mac do C6, tudo bem? Boa, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer poder falar um pouco com vocês aqui, contar um pouquinho da estratégia do C6 e como a gente enxerga aqui todo o ecossistema dos meios de pagamento. Poxa, a gente que agradece, ficando lisonjeado aqui com a presença de vocês. O dia da CBR, ela reúne tecnologia, automação e meios de pagamento em um único ecossistema. Na visão de vocês, qual é o papel da Transire e do C6 nesse movimento de integração entre hardware, software e serviços financeiros? Isso é muito interessante, né? Porque acho que ao longo dos últimos 20, 30 anos, são elas que trabalharam de forma completamente isolada, né? Você sempre teve a software house trabalhando na ponta, o adquirente buscando criar o ecossistema de tecnologia e pagamento, né? E o fabricante trazendo hardware, seja hardware de pagamento, hardware de automação, tudo isso. E fica claro para a gente, eu acho que nos últimos 4, 5 anos, né? Seja pelo advento da tecnologia ter avançado, seja pelo advento da conectividade no país ter avançado, ou seja pelo advento da necessidade da jornada do cliente, que isso mudou completamente, né? A Transire, como fabricante, ela tem uma preocupação muito grande em aprender com a jornada. Tá claro para a gente que não tem o hardware ideal. Existe o hardware ideal para cada segmento, para cada caso de uso, né? Isso sobe muito a nossa régua de como lidar com esse assunto. A gente tem buscado referências, né? Referências de cases, e isso é mais um desafio, porque a verdade é que o mundo chinês, ou o mundo dos Estados Unidos, ou o mundo europeu, é completamente diferente do mundo latino, a forma que você monta a jornada. Só que, de fato, a antropologia tem sido um aliado do nosso modelo de como buscar, porque seguimos humanos, né? Então, isso tem ajudado bastante a gente. O olhar antropológico leva a gente a olhar os detalhes, né? Que às vezes você não via antes. Tamanho de tela, se vai com teclado, sem teclado, tamanho do equipamento. E esse tipo de teste está sendo uma jornada incrível. Então, acho que o grande desafio e a forma que a gente se preocupa é o hardware ideal não existe, mas a gente tem que buscar ele de forma segmentada. Não dá mais para desenvolver hardware como a gente desenvolvia antes para 10 anos, 5 anos. São hardwares que vão funcionar para 2, 3 anos, dado a tecnologia, e a gente tem se adaptado muito bem em trazer essa diversidade sem perder a robustez da segurança necessária, sem perder o que precisa no mundo do payments, porque trazer a automação para o mundo do payments do ponto de vista hardware é um baita desafio. Muito legal. E a percepção que a gente tem é o seguinte: em meios de pagamento, existe antes da Transire, na parte de hardware, né, e com a Transire. O que vocês fizeram no mercado, ele meio que quebrou, né, todo um modelo e fez até com que tivesse a oportunidade de novas tecnologias, novos hardwares. Então, isso é algo assim inspirador e diferenciado, né, de uma empresa que busca exatamente trazer o que há de melhor dentro de um mercado que a gente sabe que a tecnologia ela muda a cada tempo, né? Trazer tecnologia, tropicalizando ela, é sempre um desafio, né? E eu acho que a gente tem o privilégio de ser uma empresa 100% brasileira, né? Uma empresa que entende o ecossistema de uma forma profunda. Acho que a nossa presença, a forma que a gente escolhe de produzir isso, tá? Uma forma muito responsável, uma forma que mais do que buscar a Zona Franca de Manaus e os benefícios que ela traz, o respeito que a gente tem pelo ecossistema local e como a gente interage com isso. E o presente vem quase que junto, né? Porque quando você coloca muitos brasileiros trabalhando tecnologia, aprendendo isso, desenvolvendo tecnologia, a gente traz, de fato, a tecnologia que o Brasil precisa. Então, esse olhar nosso de escolher a tecnologia certa, mas mais do que isso, tropicalizar para o mercado brasileiro, traz o que a Transire conseguiu hoje, né? Que são praticamente 48 milhões de máquinas
produzidas pela Transir em apenas 12 anos. Não é um tempão, são apenas 12 anos e 48 milhões de dispositivos produzidos. Você falou uma coisa importante. Isso traz o trabalho de Impressionante, muita né? gente ali, né, para desenvolver. E o Mac, fala para gente, dentro Cara, desse ecossistema, quanto o acho que C6 aí. contando um pouquinho do C6 aqui, né? Como a gente enxerga isso. Acho que o C6 ele é um banco completo, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. E o que a gente enxerga, né? Acho que desde a da origem do C6, o C6 adquiriu a PayGo, que já era uma empresa integrada no mundo de tecnologia, integrada no mundo da software house. Então a gente sempre entendeu isso como nosso DNA e muito de uma forma muito leve, né? É uma forma em que a gente entende que cada agente desse ecossistema tem o seu papel, tem o seu diferencial e o que a gente entende é que a junção da oferta bancária, essa oferta mais barata que um banco digital consegue prover, com o hardware que agrega funcionalidade e com a software house que domina o dia a dia e o ecossistema do varejista, é o que traz valor para o nosso cliente, é o que vai gerar maior fidelização, né? Um produto mais barato para o cliente final do ponto de vista de custo total, com inteligência, com automação e com hardware que possibilite ele operar de forma dinâmica, né? Então, é isso que a gente acredita, é isso que eu faço no C6 todo dia, desenvolver solução de pagamento, desenvolver solução de captura e desenvolver principalmente esse ecossistema, essa integração com os parceiros, porque cada peça, cada engrenagem desse ecossistema é o que gera valor para o cliente final, é o que gera fidelização e é o que agrega resultado para todas as nossas empresas aqui, né? Então, nosso convite é esse, né? Para que os parceiros usem os produtos do C6 de forma a construir uma solução mais completa, com a solução financeira, com o produto bancário, embarcado na automação e usando o terminal, o hardware, como forma de chegar no cliente de uma forma muito mais ampla, né? Então, é isso que a gente acredita, esse é o que a gente vem fazendo ali, construindo no C6 a cada dia. A gente percebe que a cada dia ah, as empresas de meio de pagamento procuram levar uma experiência completa, né? Não só utilizando da parte ali da captação da transação, né? Como o C6 faz, você tem ali o TEF, que pode colocar isso olhando do lado do estabelecimento com as parcerias, e também você tem ali um MDR, você tem uma oferta. Então, ou seja, essa junção de ofertas, o C6 tem feito aí com uma forma muito transparente, muito alinhada do que realmente o mercado necessita. Porque às vezes você cobrir também só um pedaço, há essa cobrança, né? E quando você faz todo esse processo, você acaba tendo um domínio de falar, não, eu sei como entregar e eu vou entregar da melhor forma possível em todas Perfeito. as camadas. E eu diria um fato adicional, né? A gente também vira canal para o software, né? Então, a gente está desenvolvendo em conjunto aqui, né? A famosa loja de aplicativos na nossa maquininha do banco. Cara, o objetivo não é ter o meu software de banco. É o teu software de um parceiro embarcado podendo aproveitar a oferta do C6, né? Cara, a gente dá o Pix de graça para todos os clientes PJ, né? Isso é um baita diferencial e isso serve para quê? Para enriquecer mais esse ecossistema, né? Então, acho que essa oferta embarcada, essa oferta conjunta é algo que a gente acredita bastante, né? Então, não só ter o diferencial do ponto de vista de banco, mas também poder ter isso embarcado na solução de um parceiro, de uma software house, de uma automação, de um desenvolvedor. Acho que isso é muito legal e poder contribuir nesse ecossistema é o que a gente acredita. E o varejo brasileiro, ele está passando uma transformação profunda na digitalização, na omnicanalidade e novos meios de pagamento. Quais inovações vocês acreditam que tem mais impulsionado essa mudança? E como as empresas precisam se preparar para o que vem pela frente? Perfeito. O varejo é uma escola assim muito rápida, né, para você entender. As tendências do varejo nunca são óbvias, né? A gente busca coerência. Isso aqui é o que vai acontecer no varejo, é uma grande mentira. A gente vai saber com o tempo e com a usabilidade. Mas o movimento que a gente tem percebido de uma forma muito clara, que dado tudo que acontece no cenário do varejo, global sim, mas no Brasil, acompanhando de uma forma muito clara, o que se buscava de produtividade, aquela tensão, né? Tem que ser um varejo mais produtivo, mais rápido. Acontece um certo retrocesso nesse momento, onde o varejo tem que ser mais agradável, tem que ser um lugar de fácil acesso, é um lugar que sim tem que ser produtivo, mas mais do que produtivo, a jornada tem que agregar valor, né? E a gente, como fabricante, a gente fica muito atento nesse sentido, tá? Primeiro com o óbvio, né? O equipamento não pode falhar.
né? Antes de a gente falar de produtividade, a gente tem que fazer uma jornada especial para que a memória afetiva do cliente fique aquela jornada assim, poxa, eu estou acostumado com um estabelecimento que funciona, é bom, né? E às vezes isso é um contrassenso, porque não é o hardware mais avançado, é o hardware mais robusto, o hardware mais agradável, né? O segundo que a gente fica atento, que esse hardware muitas vezes foi desenhado para autoatendimento, e a gente percebe que um hardware de autoatendimento volta a ser um hardware de usabilidade de um atendimento humano, né? Então, vocês nunca imaginariam aqui um executivo do mercado de fabricação, né, de equipamentos fazendo uma delação premiada, né? Assim, não, nós estamos pensando em como fazer hardware para pessoas e não hardware para simplesmente a gente fazer essa automação completa, porque está claro para a gente que o caminho intermediário vai ser algo muito efetivo. E por último, né, acho que meio que óbvio que eu vou falar para o mundo atual, mas todo mundo está entendendo a inteligência artificial para entender como que a gente vai usar isso, né? E usar de verdade, né? Dos meus últimos 25 anos, né, que eu trabalhei tanto em tecnologia junto com vocês, né, para liderar movimentos de tecnologia, de transformação digital, hoje eu me sinto um mero usuário, né? Eu acho que todos nós somos meros usuários da tecnologia, da inteligência A artificial. gente está aprendendo ainda com isso, né? Porque não? Porque até a inteligência artificial vai não, desculpa, eu sou só mais um usuário aprendendo como utilizar ela para transformar, sim, a jornada do cliente e acelerar, porque eu acho que o que a inteligência artificial está trazendo de benefício é muito menos uma novidade para a gente, mas muito mais viabilizando coisas que a gente sonhou nos últimos anos em tecnologia, só que demandavam ou muito tempo ou não eram viáveis tecnicamente para fazer pelo recurso que tinha que se investir para fazer, né? E isso tudo tem trazido para a gente, puxa, um presente, né? Então, todos os dias eu me pego viabilizando coisas que eu sonhei ao longo dos anos, graças ao advento da inteligência artificial, ao qual, humildemente, eu me coloco como mero usuário, não líder de tendência, tampouco especialista para falar no assunto, porque isso não vai acontecer em absolutamente maneira alguma, né? Isso aí. O que você me diz, Mac? Cara, que a gente vê muito aqui, né, até ainda nessa linha de inteligência artificial, a inteligência artificial ela vai simplificar muito a jornada do usuário, né? E a gente investe muito no C6 em experiência do usuário, você não tem. Então, acho que uma das grandes tendências que a gente vê de forma como o varejo vai evoluir é na experiência, cara. Acho que muita coisa de que banco faz é commodity, muito produto todo mundo consegue copiar. A experiência, a jornada que você cria para o seu usuário e a forma simples de fazer isso, né? Então, é isso que a gente acredita que é um diferencial grande, né? Então, quando a gente olha hoje, o varejo não é mais só online ou físico ou digital ou sei lá, é o nome que a gente vai inventar no futuro, mas ele é tudo ao mesmo tempo, né? E a gente poder prover soluções que se adaptem a esse mercado é algo importante. Então, né, o que a gente pensa muito no C6 é isso. Cara, hoje eu já não falo mais só de crência, ou só de Pix, ou só de boleto. A gente fala de uma integração única de recebimento que o cara se serve e usa todos os produtos do C6 com uma única integração com a gente, né? A gente vê isso através dos hubs, que a gente vê muito se multiplicando, né? Todo mundo constrói o seu próprio hub ali, mas é muito, né, no intuito de simplificar a experiência do varejista, que vai simplificar a experiência do consumidor, como o Tony disse, e é isso que vai gerar tendências do futuro, né? Então, como vai ser o futuro, a gente não sabe, mas a gente sabe que ele vai ser omnichannel, que ele vai ter múltiplas formas de pagamento, múltiplas soluções de captura, e é isso que a gente tem que estar pronto para construir, né? Possibilitar isso de forma de integrações simples e rápidas, que todo mundo possa estar conectado nesse mundo mais moderno. E ele passa a ser um viabilizador, né? Às vezes nas coisas simples, né, o Mac? Por exemplo, nós como indústria de pagamentos, a gente sempre teve uma dúvida interessante no long tail, né? A base da pirâmide para a gente colocar a maquininha. C6, poxa, um exemplo disso, né, dos Fazemos isso primeiros juntos. para fazer isso. Só que é super interessante. O mercado sempre olhou para a maquininha do long tail como um desafio de como é que viabiliza esse negócio, porque o ticket é menor, mas a gente nunca teve dúvida que o empreendedor precisa de uma maquininha. Quiçá para automação e integração. Ou seja, a gente estava falando de uma maquininha de pagamento que era óbvio que um food truck, óbvio que um taxista precisa da maquininha. Quando a gente botava na ponta do lápis, era duro fechar essa conta. Seja por causa do atendimento, seja por causa da entrega, seja por causa do preço e do custo do hardware e tudo isso. Quando você coloca a prótese da inteligência artificial, poxa,
você começa a fazer a conta. Peraí, o atendimento vai viabilizar? Opa, há 6 anos atrás inviabilizava, tá fechando a conta. Peraí, o atendimento vai ser melhor do que a gente fazia 6 anos atrás, desse jeito? Cara, isso dá uma esperança, sabe? Você olha para frente e fala, a demanda sempre existiu. Toda vez que a gente tentou atingir o Brasil de 5.500 municípios, o Brasil da população toda, do empreendedorismo, ele reagiu com a gente. Ele sempre foi fiel a trazer para a gente a resposta de eu quero tecnologia, eu quero integrar minha loja, né? Eu quero integrar minha padaria, eu quero integrar tudo. Só que tinha uma barreira, né? E só que a gente sempre tentou se desafiar no que a gente via que dava, né? Poxa, então eu vou trazer o hardware mais barato possível, eu vou trazer a taxa no limite do processamento, vou subsidiar por outras camadas. Só que a gente esqueceu o seguinte, que o que matava a gente tinha a ver com logística, atendimento, entrega, todo o resto, necessidade de servir, né? Então, eu olho para essa transformação e falo, olha, tudo que a gente achava que não dava para fazer, agora dá, né? E a gente vai ter que ter muita coragem para surfar nessa onda e aproveitar o momento. E um evento como esse é um presente, porque você traz os players, não os players, os personagens protagonistas dessa transformação, que vai levar lá para a ponta, né? A experiência integrada num lugar que jamais você imaginaria. Outro dia eu estava participando de uma feira de pasteleira, né? Você fala, pô, um expo pasteleiro, você, caramba, existe um expo pasteleiro, você não conhece. De repente você vê. Existem tantas comunidades que a gente não tem nem E de repente ideia. você vê o tamanho do ecossistema. E quem falou que a barraquinha de pastel de uma feira do interior que existe, ele não precisa integrar, não precisa de uma jornada diferente, não precisa oferecer meios de pagamentos com a diversidade. Tudo isso é do jogo. E provavelmente essa coragem nossa como ecossistema de adquirente, fabricante e software house vai viabilizar outras camadas que eles queriam fazer antes, que eles não conseguiam, né? E a gente vai propiciar. Então, eu acho que a gente está num momento mágico, Juliano. Mágico. É um momento único. Você falou uma coisa interessante, né? Hoje a tecnologia em si, né? Ela quebra todas as dimensões e oportunidades que você tem territorial, né? E até assim, o Brasil ele é um país de dimensões continentais e de grande diversidade tecnológica. Quais são os maiores desafios e as oportunidades, né, que vocês percebem olhando a tecnologia no âmbito geral? Sim. Por favor, Mac. Então, aqui, contar um pouquinho do C6 como um todo, né? C6 é um banco digital, a gente não tem agência física espalhada pelo Brasil e acho que isso sempre foi um desafio territorial, né? Quando a gente pega os bancos incumbentes, eles estão espalhados em todas as praças com as suas agências, com os seus gerentes, né? E o C6 nasceu digital, continua digital, não tem agência até hoje e já está presente no Brasil inteiro. A gente tem mais de 30 milhões de clientes espalhados por todo o Brasil, literalmente em todas as praças, né? Está aí uma grande demonstração. Acho que é um pouco disso que faz sentido nesse contexto, né? Acho que a tecnologia vai ajudar a suprir esse tipo de demanda, né? E quando a gente pensa num contexto mais amplo, em que a gente pensa em mundo de e-commerce, com mundo de compra física, presencial, loja, tudo isso em conjunto aqui traz uma oportunidade muito grande para que com tecnologia e principalmente com a experiência do usuário, a gente consiga quebrar essas barreiras, né? E fazer o seu produto chegar em praças que você não necessariamente atua presencialmente, mas que você consegue fazer com que o varejo seja bem atendido, com que seu cliente seja bem atendido, né? Então, acho que o desafio da tecnologia traz a quebra dessa barreira, né? Assim, colocar essa experiência de usuário bem construída, conseguir fazer com que a logística funcione no Brasil, acho que é um desafio gigante quando a gente pensa no mundo de hardware aqui, e é algo que, puta, cada vez mais a gente vê, né, empresas que eram fabricantes ajudando a gente, que é um adquirente, a quebrar essa barreira, né? Então, esse custo operacional que o Otani comentou aqui, ele está muito associado a isso. Puta, era muito difícil para eu prover uma solução de pagamento para um cara a longa distância com um baixo ticket. Cara, se vem os nossos parceiros fabricantes provendo esse tipo de solução, você barateia o custo para todo mundo e você quebra um pouco dessa barreira territorial, né? Então, acho que cada elo da cadeia aqui consegue ajudar um pouquinho para a gente tornar essa solução mais viável e mais escalável e quebrar o nosso continente Brasil, vamos chamar assim. Fortalecendo muito a chegada, né, da tecnologia atualizada em todo canto. Sim. Esse tema dos elos, ele é um tema muito rico, né? Porque
por anos a gente achava que recuperar ou criar um elo forte passava por desintermediação, né? Isso é um nome muito utilizado em 18, 19, 20, até início da pandemia. E nesse momento, você nota que a construção de elos novos, quando você desacopla, esse elo novo ele traz uma grandeza muito grande em todos os prismas, tá? Ora regulatório, ora fiscal, né? E isso habilita. Isso que o MEC trouxe para a gente é realmente a nossa linha. A gente entende hoje que simplesmente fornecer uma máquina de pagamento não cabe mais, porque a gente precisa agregar o valor no todo. E quanto mais você desacopla isso, você começa a ter ineficiências. Então, eu fabrico hardware. Poxa, se eu conseguisse prestar o serviço de logística, por exemplo, junto, eu tenho algumas coisas que, como especialista de hardware, eu vou entregar com uma eficiência maior. Eu vou conseguir reparar equipamentos na ponta, eu vou conseguir fazer outras coisas. Quando você começa a juntar isso com o ambiente regulatório tributário brasileiro, isso começa a ter benefícios muito importantes, né? Então, tudo isso encoraja a gente. Acho que a transformação, principalmente por causa da reforma tributária, essa vontade nossa, essa energia vai virar meio que uma obrigação, a gente vai ter que se reinventar de qualquer forma, né? E aprender com essa distribuição, né, que o Brasil tem. Eu sempre insisto e falo do Brasil de 5.500 e poucos municípios, porque a gente sempre olha o PIB ali, corta no município de número 1.000, ora no de 200, e a gente nunca rompe isso. E eu acho que a gente tem que se espelhar nos bons cases, né? Temos cases de marketplace e logística hoje que são exemplos para a gente tem que ter humildade e olhar para isso, assim, todo mundo torcia o nariz e falou assim, será que o e-commerce vai atingir o Brasil? Será que vai ter um município lá longe que vai comprar por e-commerce? De repente nascem empresas, né, que começam a ofertar, fazer esses novos elos, desacoplar elos da cadeia e agregar valor. Empresas que pareciam sellers, de repente você vê nascer empresas de logística, no fundo, né, para fazer isso, e que começam a mostrar para a gente que se sonhar alto e com trabalho de construção, porque se tem uma coisa que você não consegue pular, construção é logística, né? Não tem atalho, né? É físico, você precisa correr, você precisa ir para cima, você vai chegar lá do outro lado. Então, acho que eu corroboro do ponto do MEC, que é nosso desafio é físico, nosso desafio é entender o Brasil e não o Brasil dos top 100 municípios, top 200. É como é que você chega no maior número de municípios, né, trazendo isso. E tem uns contrassensos, né? Você vê as agências bancárias diminuindo, né? Peraí, mas diminui como? Estou aumentando o correspondente bancário. Opa, tem uma dica aqui. Então, quer dizer, utilizar as pessoas e utilizar o Brasil para construir a tecnologia no mundo novo é o caminho, né? Então a gente tem algumas dicas de como fazer isso, né? Com excelência, e o Grupo Transílio está muito atento a esse movimento, com um benefício. Como a gente é próximo dos nossos clientes, né, com a relação, a gente aprende muito com o que eles estão fazendo e a gente se adapta para servir o melhor possível para os nossos clientes e ajudar nessa jornada de atender a brasilidade. A boa parceria é aquela que tem a troca, Todo mundo bem. né, onde você consegue, né, entender a dor do outro e você pega essa dor e atua em conjunto para resolver da melhor forma possível. A boa parceria é tão fácil de entender. A boa parceria é quando você escolhe fazer tudo que agrega valor para o teu cliente e você não deseja fazer nada que ele faz. Isso é muito fácil de explicar, né? Há uma separação tranquila, Muito né? clara. E muito clara, né? Cada elo da cadeia entendendo bem seu papel, né? Exatamente. Cara, eu sou bom de banco, cara. Vamos Isso aí. fazer Vou isso. fazer o meu melhor aqui, vou ó. botar o meu banco embarcado Aí na sua eu preciso solução, de no seu hardware, então eu vou software, buscar um dentro grande do parceiro de melhor parceiro hardware, de porque ele hardware. vai fazer, ele já É isso. tem expertise para atuar nisso. Exatamente isso. E pensando já nos próximos anos, apesar que quando a gente fala nos próximos anos é um pouco até complicado, né? Porque o próximo ano pode ser daqui a um ano, devido à evolução rápida, né? 2 anos, né? Hoje qualquer coisa que a gente fale acima de 2 anos já é um pouco complicado, né? A gente tem que ficar meio... Como que vocês imaginam o futuro, né, da automação comercial, meio de pagamento? Que papel vocês desejam desempenhar nesse cenário que sempre está em constante evolução? Bom, eu acho que insisto ainda no ponto da transformação tributária, porque tá essa legislação de um jeito ou de outro, verdade, sendo bem pragmático, né? Toda vez que aconteceu uma grande aceleração no Brasil de algum movimento, sempre teve um marco regulatório, sempre teve algo, né, que fez a gente repensar a forma de fazer. E eu acho que a reforma tributária é um marco que vai fazer a gente repensar muitas coisas.
A parte disso, a gente já vê na reação dos principais estados pedindo, né, a junção da nota fiscal e do meio de pagamento, a integração entre isso, e isso é um impulsionador para a gente. Do lado da Transire, como que a gente quer participar desse futuro? Com muita fluidez, trazendo tecnologia, inovação, entendendo o nosso papel é no backstage, não é no front. A gente vai ser aquela empresa que vai estar atrás, dando todo o suporte para a software house e para os programas, né, que as adquirentes têm de organizar a software house e as parcerias para trazer o quê? Viabilizar, seja a hora economicamente, seja a hora na jornada de trabalho, ou até mesmo impulsionando os cases, né, e trazendo inovação na ponta. Não dá para fugir das tendências tecnológicas de checkout, né? A gente está muito atento, seja para as biometrias, seja para os movimentos de integração que a gente vai ter. Isso eu acho que é um caminho muito, muito bom para a gente. Isso trouxe uma informação e uma riqueza nos últimos meses que trouxe clareza que a história do fim da maquininha não é exatamente o fim da maquininha. É a transformação da maquininha. A maquininha vai ser outra, né? A gente vai ter outros tipos de maquininhas, ou máquinas maiores, ou máquinas de mesa, que a gente vai prover e vai transformar essa jornada, né? E mesmo quando não tiver máquina, a gente também vai estar participando ali de alguma forma, trazendo a jornada, seja em tecnologia de software, seja em jornada de integração, ou seja até mesmo apoiando os nossos parceiros clientes nessa nova jornada de transformação do varejo. Muito bom. Perfeito, cara. Acho que isso é claramente aqui também um pouco do que a gente acredita, do que a gente pensa. Eu vejo que o papel da software house cada vez vai crescer mais, principalmente com esse cenário que o Otani trouxe de reforma tributária. Acho que isso tende a dar para a software house um papel fundamental, porque o varejista não vai conseguir se adaptar sozinho. Não é fácil, não é simples. O Brasil é gigante, né? E toda mudança estrutural desse tamanho traz um desafio de adaptação. E eu acho que a software house consegue ser o agente de mudança que vai entregar isso para o varejo de uma forma muito mais consolidada, muito mais palatável. E acho que o papel do C6 vai estar sempre muito parecido com a Transire aqui, né? A gente é provedor de solução para que essa automação, para que essa software house consiga embarcar na sua solução um conjunto de solução completa, agregando a parte fiscal, tributária, junto com a parte também de pagamento, de cobrança e com os produtos bancários embarcados ali, né? Acho que esse ecossistema vai ter um papel protagonista nesse futuro, nessa evolução da reforma fiscal, da reforma tributária aqui, para que o varejista possa passar por ela sem ter grandes problemas, sem ter grandes mexidas no seu dia a dia, né? Então, acho que isso é um fator relevante que vai dar mais protagonismo para a software house e a gente acredita muito que esses elos, né? Eu nunca vou tentar estar na ponta ali no lugar da software house, até porque vocês não vão conseguir fazer isso. Cara, a gente ganha muito mais valor fazendo isso em conjunto e Isso aí. apostando e investindo para que a software house consiga estar apta para atender todas essas demandas do futuro. Seja de múltiplas formas de pagamento, seja de múltiplos canais, ou seja até questões de reforma tributária e fiscal. Então, é esse futuro que a gente acredita que é o futuro em que a gente consegue contribuir naquilo que a gente faz bem feito e tornando isso todo o ecossistema muito mais escalável. E a software house certamente vai ser protagonista nessa evolução, porque é ela que vai levar a experiência, é ela que vai levar a forma que o cliente vai usar soluções de pagamento, soluções de banco e assim por diante, né? Então, Legal. esse futuro tende a ser bem revolucionário, mas ser bem desafiador e vamos ajudar bastante nisso. Quando o papo é bom, dá vontade de ficar aqui, né, conversando o tempo todo. Mas eu gostaria de agradecê-los, tá? Obrigado a você. Otânio, Mac, muito bom. Grato aqui por vocês trazerem. Acho que é muito importante a gente levar esse tipo de experiência, né? O que vocês estão pensando. E isso é gratificante para a gente e a gente espera estar dentro desse papel de poder comunicar isso com todo mundo que possa estar assistindo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado a você, Um João. prazer. ConnectCast, no dia da CBR, um oferecimento da Virtus. A gente quer agradecer aqui imensamente o Otani do Grupo Transire, o MEC do C6, por trazer aqui para a gente informações valiosas. Continue com a gente. Nosso muito obrigado.